Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e hoje estamos aqui para estudarmos o texto chamado O Senhor que Cura, que foi escrito pelo irmão Wagner Bragança para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Wagner Bragança, então o que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento a irmã Estela, que a maioria de vocês não conhece, mas ela sempre me salva, porque eu gravo o devocional e muitas vezes esqueço de colocar no grupo. Então, irmã Estela, muito obrigada, viu? Se não fosse a senhora, quantas vezes o grupo não ficaria sem o devocional? Muito obrigada mesmo. E às vezes a irmã Anita também me avisa, porque, gente, eu não sei o que eu faço, eu gravo, mas na hora de colocar, esqueço. Bem, então já dei honra a quem tem honra. Agora eu quero pedir a vocês que tiverem condições, que possam compartilhar, se inscrever no canal, fazer comentários, acionar o sininho. Para quê? Para que o YouTube possa olhar e falar: nossa, essa mensagem é relevante, vamos levar para outras pessoas também. E agora eu convido vocês a orarem comigo antes de lermos Mateus 12, 22 a 32. Se você quiser, já deixa a sua Bíblia aí preparada. Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos aprender hoje. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que Tu nos mostre aquilo que precisamos aprender e aplicar nas nossas vidas, que nós possamos ler a Tua palavra já com aquela vontade de colocar tudo em prática. Ensina-nos, Senhor, abençoa-nos, porque precisamos de Ti. Em Teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler hoje Mateus capítulo 12, nós vamos ler do 22 até o 32. E esse é um trecho do Evangelho cheio de ensinamento, né? São ensinamentos muito cruciais, muito importantes. O primeiro deles, que eu posso compartilhar com vocês, é o milagre e a reação do povo. Jesus cura um homem que é cego e é mudo. E esse homem, além disso, está possuído por um demônio. Ora, quando Jesus cura esse homem, a multidão fica maravilhada e começa a pensar: nossa, acho que esse aí realmente é filho de Davi. Ou seja, acho que esse aí é o Messias prometido. Então, olha que bacana, né? O milagre acontece e o povo começa a reagir. Por outro lado, o que acontece com os fariseus? Eles ficam com dor de cotovelo, né? Os fariseus, em vez de reconhecerem o milagre como obra divina, não, eles acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder do diabo, pelo poder de Beelzebul, pelo poder do mal, o príncipe dos demônios, né? Eles querem imputar a Jesus uma culpa que ele não tem. E essa acusação horrível aí revela o quê? Que eles são com o coração duro, endurecidos e não estão enxergando. A vida espiritual deles está assim, ó, ceguinha, ceguinha. Eles não conseguem ver as maravilhas de Jesus. Bom, e quando eles falam isso para Jesus, né, o acusam de fazer os milagres pelo poder de Beelzebul, lá, que é o bambambam dos demônios, Jesus fala: gente, para. E se eu expulso o demônio pelo próprio demônio, aí o reino está dividido. E aí o reino do demônio não vai subsistir, não vai sobreviver, né? Se Satanás expulsa a si mesmo. Coisa de doido, né? Não faz o mínimo sentido. Então, Jesus fala: não, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Por quê? O reino de Deus já chegou. Outra coisa é o seguinte: Jesus também ele declara que a gente tem que se decidir, que é o princípio da neutralidade. Quem não está com Jesus, está contra ele.
não dá para ser as duas coisas, estar com um pé em cada barco, né? Não há espaço para ser neutro com relação à vida espiritual. Um pé em cada barco vai dar ruim. Então, assim, você tem que se decidir. E também ele nos ensina, Jesus nos ensina, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o de atribuir o mal àquilo que claramente é obra de Deus. Então, esse pecado, Jesus fala que não vai ser perdoado, nem agora, nem no século futuro, jamais. Não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Bom, então, esse texto que nós vamos ler vai convidar a gente a reconhecer a ação de Deus com humildade e não ficar com o coração endurecido, né? Diante dessa verdade maravilhosa que é Jesus Cristo. E nós temos que entender que o rejeitar o Espírito Santo é rejeitar a salvação. Agora nós vamos ler e vamos tentar entender aquilo que o Senhor vai nos revelar nessa lição. Mateus 12, 22 a 32. E diz assim, é quando Jesus vai dar uma bronca nos fariseus, né? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E nós vamos até o 32. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Bom, então agora nós vamos estudar aqui o que o irmão Wagner Bragança nos diz. Ele escolheu o texto, o versículo 23, que diz o seguinte, e toda a multidão se admirava e dizia, não é esse, por acaso, o filho de Davi? Tá lá no versículo 23. Bom, então, Jesus aqui traz a libertação para um homem oprimido pelas forças das trevas, né? Ele não ouvia e ele não falava. E toda a multidão ficou super admirada. E esse milagre vai convidar todo mundo a tomar uma decisão de 3 grupos distintos. Cada um vai escolher uma coisa que surge diante daquilo que aconteceu. Além da decisão, eles vão ter que aprender sobre o reino de Deus. Aceitando ou não, esse aprendizado vai ser dado. Bem, o primeiro grupo que se apresenta aqui é a multidão, que reconheceu que Deus havia realmente realizado um milagre, e essa reação está muito além daquilo que é adequado, que é a submissão ao domínio de Deus, tão poderosamente demonstrado. Então eles ficaram maravilhados, mas não adianta a gente só se maravilhar com aquilo que Deus faz, nós temos que nos submeter. O segundo grupo é aqueles que estavam a fim de acusar Jesus, e estavam acusando realmente. Eles eram incapazes de negar o fato do milagre, não tinha como, porque o cara era surdo e mudo e depois estava falando, então não dava para dizer que não aconteceu. Mas, como eles não queriam dar o braço a torcer, eles falavam que era através de Beelzebu, que Jesus estava assim, com Beelzebu, o príncipe dos demônios, e é por isso que ele tinha feito o milagre. Como ele não podia negar o ato de um homem bom,
eles buscavam destruir a sua influência, atribuindo aos demônios o poder de Jesus. E o terceiro grupo é o grupo dos duvidosos, né? Eles não acharam o suficientemente convincente o domínio de Jesus sobre os demônios. Eles desejavam o quê? Um sinal do céu. Ora, os milagres de Jesus, eles vão atestar um reino vindouro. Não é de bobeira que Jesus fez milagres, né? Ele estava mostrando o reino de Deus que viria. Embora a gente saiba que Deus não está de forma alguma lutando contra o diabo, porque o Senhor é soberano, ele não precisa lutar e ele tem poder sobre tudo, sobre todos. A gente espera com muita certeza, com muita convicção, o retorno triunfal de Jesus Cristo para definitivamente derrotar o príncipe das trevas. E nós temos que confiar nisso e temos que ver uma vida que mostre isso para as pessoas, que realmente a melhor decisão que nós podemos tomar é ao lado de Jesus. E aliás, eu convido aqui você agora, se você não se decidiu ao lado de Jesus, faz aí uma oração, reconhece que você é pecador, fala para Jesus: olha, eu acredito no seu milagre, eu acredito que o Senhor morreu por mim, eu acredito na sua ressurreição. Pede a Ele que tome conta de você. E para nós que já reconhecemos que Jesus é o Senhor que cura, é aquele que está direcionando as nossas vidas, que nós possamos viver de acordo com aquilo que Ele tem nos apresentado. Tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó: esperemos com expectativa o reino de Deus. Então a gente não tá aqui, ó, a Deus dará. Nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus. Bom, agora eu vou terminar aqui deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o Senhor é um Deus que cura, para nós o abraço dá super certo. Então a gente pode abraçar. Então não devemos deixar de abraçar. Quero que vocês também se lembrem do Salmo 25:12, que nós nos propusemos a decorar neste ano, que diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou terminar com a frase do ano que foi escrita por A.W. Tozer, que diz assim, ó: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.